Nós queremos cumprimentar a todos nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui no seu lar para mais uma escola bíblica dominical e somos gratos a Deus que estamos chegando hoje na última lição do segundo trimestre, onde nós temos aprendido os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós vemos que foi uma lição maravilhosa e hoje estamos aqui concluindo essa última lição que tem por tema a verdadeira identidade do cristão. Queridos, como nós sempre falamos aqui aos domingos, onde nós temos essa transmissão aqui no Templo Sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui embaixo do Ator Espírito Santo, é uma honra e um prazer de chegar no seu lar, onde você tem esse privilégio de estar conosco, aprendendo a boa palavra de Deus. Como sempre falamos, claro que a nossa escola aqui é uma escola mais resumida, o essencial, mais importante é nós ter uma noção daquilo que nós temos aprendido e daquilo que nós sempre temos compartilhado com vocês, principalmente a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com esse tema, como já falamos, a verdadeira identidade do cristão. Pensa bem, que tema maravilhoso, falando sobre a verdadeira identidade do cristão. Nós já vamos para a leitura bíblica em classe, onde está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 e o versículo 21 a 27. E aqui estaremos lendo a partir do versículo 21 e concluindo o 27, que diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca os conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. E todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então está aí a leitura registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, onde nós lemos esses versículos, é a base do assunto que estaremos falando aqui, desse tema importante. Queridos, sabemos que a lição de hoje, ela está trazendo a palavra identidade. Como nós já falamos aqui, o tema desse assunto nesta manhã. E nós já vamos aqui, chegando aqui na introdução, que diz: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. E em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente do modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. E nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Então está aí a nossa introdução para nós termos uma base naquilo que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Podemos aqui abrir um parênteses e dizer: o que é a identidade de acordo com a nossa lição que nós estaremos falando aqui nesta manhã? Que a identidade é a identificação de alguém, né? É claro que baseado aqui dentro do assunto, é naquilo que quando alguém aprendeu, ou aquilo que alguém está vivendo, ou os seus atos, o seu procedimento, a sua vida. Claro, tudo com base naquilo que ele tem aprendido na palavra de Deus. Mas nós queremos dizer aqui que, claro que quando se fala em identidade, podemos definir, como todos sabem, que quando alguém vai viajar, ele precisa de ter a sua identidade para apresentar lá, senão ele não viaja. Da mesma forma, quando alguém vai abrir uma conta bancária,
ou alguém vai comprar ou vender, ou adquirir um emprego novo, tudo ele precisa de uma identificação para coincidir que ele é aquela pessoa que está correspondendo à sua identificação. Que diria nós, prezados, queridos irmãos, e a todos que estão nos acompanhando, em respeito também da luz da palavra de Deus. Como nós já falamos aqui no início, nesta introdução, a identidade é essa, é nós ter uma nova vida na presença de Deus, não é isso, né? Ter o nosso procedimento, a nossa vida, o nosso falar, a nossa identidade para que todos possam contemplar e através da nossa pessoa, alguém identificar e dizer que ali está um servo de Deus, ali está alguém que serve ao Senhor e aqui está alguém que está espelhando na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta lição é uma lição tão importante. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor que nos trouxe essa lição tão maravilhosa e temos aprendido coisas maravilhosas, porque a lição da escola dominical é assim, nós sempre tiramos proveito daquilo que nós temos aprendido. E vamos aqui no primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Leiamos no primeiro ponto, uma fé só de palavras? Em Mateus 7,1 o texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que o reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavra, mas principalmente em virtude. E o apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas sim por toda a obra e em verdade. Queridos, este aqui é um modelo que nós podemos tirar aqui nesse primeiro ponto, que nós cristãos não vamos dizer assim, de uma forma, claro, essencial, que o cristão ele não pode ter a sua vida somente vivendo de palavra, mas sim colocando em prática aquilo que ele tem aprendido da palavra de Deus e também colocar aquilo como sair virtudes, né? Porque a boa palavra de Deus, quando ela entra no coração do ser humano, ela faz algo progredir, ela faz algo na vida de uma pessoa que muitas das vezes que outrora ele roubava, ele não rouba mais, ou vamos dizer, dava prejuízo a alguém, ele não faz isso, ele tem uma nova vida, o seu procedimento, a sua maneira de agir, a sua maneira para com o próximo. Então isso aí, vemos que no primeiro ponto, o comentarista foi bem enfático, uma fé só de palavras. Claro que o cristão sim, não somente de palavra, mas tendo a sua vida na presença do Senhor, onde ele possa transbordar, onde ele possa se identificar através da sua vida, naquilo que ele tem aprendido e naquilo que ele tem mostrado a soberania do nosso grande Deus, que trabalha na vida daqueles que têm entregado a sua vida na presença de Deus. E aí nós continuamos. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam realizar grandes milagres ou desenvolver grande ministério em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus, nosso Senhor, quando do seu ministério terreno nunca impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação e os milagres e maravilhas realizadas em seu nome não são prova cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Queridos, eu fico observando aqui esse segundo ponto que nós já estamos falando, como já falei, nós pegamos aqui o essencial. Esta colocação aqui é algo muito sério à luz da palavra de Deus. Porque sabemos que muitas das vezes alguém quer auto-justificar através das operações de maravilhas que Deus tem feito no meio do teu povo, que Ele tem feito, porque Ele é o dono desta obra, Ele que faz acontecer o milagre, Ele que está pronto para nos socorrer e assim sucessivamente.
Mas aqui o comentarista trazendo essa lição e esse ponto importante aqui, que eu gostaria até de abrir um espaço maior, lembrando que isso aqui são promessas da parte do Senhor. Ele mesmo falou, que aqueles que seguirão ao seu nome falarão novas línguas, operarão maravilhas através do nome de Cristo, mas nunca podemos focalizar isso aqui como a justificativa da salvação, porque a salvação, a prioridade é essa, é a nossa obediência para com Deus, é a nossa vida cada dia de saber que é pela sua graça e pela sua misericórdia que nós temos alcançado esta promessa, e também que a salvação, a cada dia devemos lutar em favor desta grande salvação que nos espera, a qual o Senhor tem prometido para todos aqueles que têm entregado a sua vida a Ele. Mas sabe o que eu gostaria de abrir esse parente? É dizer que muitas das vezes hoje tem muitas crenças, que focalizam nesse sentido. Claro que nós glorificamos a Deus pelas maravilhas que Ele faz, quando cura um canceroso, quando cura um paralítico, ou assim sucessivamente, são vários milagres, mas lembramos que isso tudo são promessas das Escrituras Sagradas e são promessas que Deus tem deixado para todos aqueles que nele crê. Porque, infelizmente, queridos, hoje nós temos visto aí algo abusivo a respeito disso, muitas exploração de fé, muitos focalizando de você alcançar uma graça de Deus, uma cura divina, para adquirir isso ou aquilo, e assim sucessivamente, e chegando até explorar a sua fé de uma maneira financeiramente. Queridos, nós não temos aprendido desta forma. O que a Bíblia ensina, de graça vos recebeste e de graça vos dará. Então é isso que o comentarista está trazendo esta lição, e eu aproveito esta colocação para ir mais à frente a respeito desse ponto importante. E aí nós continuamos. O nosso Senhor mostra que haverá condenação para falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Isto é o resultado disso tudo, porque hoje em dia estamos falando aqui da palavra de Deus. Estamos aqui não julgando seja alguém ou que seja outrem, mas sim falando da genuína palavra de Deus, porque muitos naquele dia, é a Bíblia que fala, que vão chegar para Jesus dizendo: Senhor, nós não curamos em teu nome, Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome. E ele vai ouvir esta palavra: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Sabe o que é isso, queridos? Porque estamos falando aqui de identidade, porque muitas das vezes alguém focaliza nesse sentido, dizer que Deus é amor, que Ele não vai castigar alguém com as suas atitudes errôneas e assim sucessivamente. Claro que Ele é misericordioso, Ele é bondoso para nos perdoar, mas sabemos que a nossa vida, cada dia, devemos sempre estar melhorando, servindo ao Senhor, para nós alcançar este grande objetivo de ser um cidadão do céu. E aí nós continuamos no ponto 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Às vezes já aconteceu muitas nossas reuniões, ou até diante de uma palavra assim, ou numa reunião entre os amigos, alguém questionou: mas será que há possibilidade do cristão guardar todo o conteúdo que está registrado na palavra de Deus? Isso já vi muitas vezes alguém questionar dentro desta colocação que nós estamos falando aqui nesta manhã. Queridos, sabemos que o nosso Deus, Ele conhece a nossa limitação. Sabemos que cada dia nós, sim, devemos cada dia procurar melhorar mais na presença dEle, porque o nosso objetivo é esse. Perfeição nunca vamos encontrar aqui enquanto nós estamos nessa vida terrena, mas o nosso objetivo é procurar cada dia mais melhorar na presença de Deus. Se alguma coisa está faltando na nossa vida, ou às vezes, vamos dizer assim, alguma atitude que muitas das vezes que nós precisamos melhorar, então ficamos aqui nesse terceiro
ponto nesse primeiro tópico. Fazer a vontade de Deus é esta, é cada dia nós lutar por esse objetivo. E aqui o comentarista, vale até, como eu já falei, não tem possibilidade de nós fazer um apanhado como nós aqui fazemos aqui no Templo Sede ou em nossas congregações, mas convidamos você também, se tiver uma oportunidade, vem estudar a palavra conosco. Isso é muito bom, porque estamos aqui sempre aprendendo a boa palavra de Deus. E aqui no segundo, ou melhor dizendo, no terceiro ponto, no primeiro tópico, fala: é a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. Então aí está aí a recomendação do salmista: Senhor, cada dia ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, ensina a eu ter uma maneira mais de colocar a minha vida mais na tua presença. Então, queridos, este que é o objetivo de nós estarmos sempre sendo moldados para nós sermos bem-sucedidos e para que nós possamos ter esta finalidade de servir ao Senhor. Porque aqui o primeiro tópico está dizendo que a condenação dos falsos seguidores de Jesus, tanto naquela época e hoje também não está isento, como já falamos aqui, e repito, muitos entram por uma tese de uma forma do seu entendimento, do seu bel prazer, mas muitas das vezes não quer cada dia melhorar a sua vida na presença de Deus, mas que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos dê cada dia a certeza, se nós tivermos cada dia procurando melhorar mais, procurar, vamos dizer assim, entrar, vamos dizer assim, com a finalidade de nós abraçar mais a palavra de Deus, temos certeza que o Senhor está pronto para nos ajudar e nos dar cada dia a tua graça e a tua misericórdia. E aí continuamos agora no segundo tópico. Em quem estamos alicerçados? É uma pergunta. O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eterna, espírito e vida. Então está aí. Sabemos, queridos, que toda construção, ela começa por quê? Por um bom alicerce. E é o que nós vemos aqui no segundo ponto, a importância de um bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Não é isto? Quando ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa, não é isso? Então fica aí definido o resultado. A construção básica de uma casa ou de um edifício, ela tem que estar firmada no alicerce da palavra de Deus, não é isto? Porque aqui nós vemos um exemplo, como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou naquela passagem, onde fala de um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, e veio vento, veio tempestade, mas não pôde danificar aquela casa, porque ela estava construída no alicerce na rocha, que é Jesus. Mas fala de um segundo homem, que construiu a sua casa sobre a areia, e veio ali a maré, veio ali o resultado da força da natureza, e derrubou aquela casa, porque ela não estava alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Então aí está o resultado disso tudo que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Nós temos esse alicerce firmado em Cristo Jesus, para que possamos ter grande êxito, para que possamos aguardar esta bem-aventurança esperança, que é a volta de Jesus Cristo. E aí nós vamos agora para o terceiro ponto, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Não é isto? Então está aí. O ouvir não é o importante. Ouvir sim, mas praticar. Porque se nós não entrarmos por esse caminho, teremos perdas infundáveis na presença de Deus. Mas, queridos, sabemos, sempre estamos aqui aprendendo a nossa escola bíblica dominical.
eu fico observando desde o tempo quando era no ano de 1990, na época eu não guardei a data, mas eu lembro que era no mês de março, eu lembro que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e só para ter aqui contando essa experiência e dizer que foram inúmeras provações, inúmeras lutas, e claro que aceitar a Jesus Cristo, servir a Deus, nós não estamos isentos cada dia de lutas, de problema, mas também, queridos, de um outro lado também foi lado de vitória. Sempre na trajetória de procurar sempre melhorar a minha vida para com Deus, estou falando isso por experiência, mas se abrisse uma exceção aqui para que muitos contassem, cada um tinha uma experiência para falar, mas sabemos que a nossa salvação é por força. Como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação nós já ganhamos através de Jesus Cristo, e é de graça, e é pela graça de Deus que nós alcançamos esta bem-aventurada esperança de ser um cidadão do céu. Mas nunca podemos esquecer que sempre que devemos que lutar em favor dessa salvação. Adquirir é uma coisa, mas também lutar é outra. É cada dia nós melhorar, é cada dia nós ficarmos pautados em saber de nós estarmos alicerçados na rocha que é Cristo, com base na sua palavra. E eu digo, foi 30 e poucos anos que eu estou servindo ao Senhor, tomei uma decisão e não tenho arrependido hipótese alguma, porque eu sei que o maior objetivo de cada um de nós, tanto de mim que estou falando com você, mas a todos que estão nos acompanhando, fique firme na presença de Deus. Procure cada dia alicerçar, procure cada dia aperfeiçoar, procure a cada dia melhorar mais. Muitas das vezes alguém pode dizer, a cruz está pesada, não estou tendo êxito, mas lute, vale a pena em saber que tem alguém que está te amparando, que é Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E agora chegando aqui o terceiro tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogma e não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, a boas virtudes, a moral. Para eles seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-la de todo o Novo Testamento, não é isto? Por que o comentarista está trazendo isso aqui? Nós vemos aqui, quando acabamos de ler aqui a respeito dos filósofos, cada um entende do seu ponto de vista, ou a sua mentalidade humana, ou a respeito na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós que estamos aqui com a verdadeira palavra de Deus, temos sim aprendido que o nosso Senhor, o maior pregador, tudo com base na santa palavra de Deus. É o resultado disso tudo que nós temos aprendido aqui nesta manhã, e estamos chegando aqui na conclusão, onde nós temos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, centralizando na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no ponto 2 fala aqui do terceiro tópico, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Sem dúvida, porque eram palavras sublimes, palavras de autoridade, palavras de majestade, palavras que contagiavam os corações dos ouvintes, não é isso? Porque nós sabemos, queridos, é algo maravilhoso quando vemos aqui, quando o Senhor Jesus, nessa lição que nós vemos aqui na primeira, ela foi uma lição introdutória a respeito de todo o conteúdo que estamos chegando aqui nesse final, onde vemos aqui vários ensinos que o Senhor Jesus Cristo mostrou ali,
E é claro que ali o Sermão do Monte fica definido que esse ensinamento que Jesus deu é para aqueles que estão servindo a eles, aqueles sim que estão na casa de Deus, aqueles que têm procurado melhorar e ter altos progressos na sua vida espiritual. E aí nós vemos agora no terceiro ponto, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a Ele. Não é isto, né? Então vemos aqui que nesse terceiro ponto é que nós devemos espelhar em Jesus Cristo. Sem Ele a nossa identidade. Andar como Ele andou nas suas pisadas, não é isso? Como nós temos aprendido, sim, como diz o apóstolo Paulo, né? Sede imitadores, né? De mim como sou de Cristo, porque sabemos, queridos, que o nosso objetivo e a nossa certeza e a nossa finalidade é estarmos cada dia firmados nas Escrituras Sagradas. E eu louvo a Deus pela vida de muitos cristãos que espalhado pelo Brasil ou pelo mundo afora, que não têm renunciado à sua fé, que mesmo nos momentos que acha que não vai dar, mas ele está lá servindo, confiante, abraçando esta verdade e cada dia colocando em prática. E agora nós vamos para a conclusão. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, como nosso viver, glorifiquemos a Deus. Então, prezado, está aí esta lição maravilhosa, como já falamos para vocês. A nossa escola aqui é apenas um subsídio, mas para nós ter uma finalidade e aprendermos e colocar em prática de nós sabermos que a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus, não é isso? Esta é a verdadeira identidade do cristão. Está sempre pautado, está sempre nessa observância que a palavra de Deus nos ensina e que a palavra de Deus nos mostra. E nesta manhã eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus aí para o seu lar, pela sua família e por todos nós, que possamos cada dia estar nesse empenho de estarmos servindo ao Senhor e de saber que a verdadeira esperança do cristão que tem esta identidade é aguardar a volta de Jesus Cristo. Estamos vivendo aí um mundo cheio de promessas, muitos ainda, claro que a nossa vida continua aqui na vida terrena, mas sabemos que o nosso objetivo e a nossa verdadeira esperança é o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. E dizer para você, cada dia possamos melhorar mais. Digo começando por mim, mas por todos nós, que possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido e colocando cada dia a nossa vida na presença dele e saber que ele é galardoador àquele que buscam e ele tem reservado esta promessa da nossa eternidade. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse trimestre que nós aqui temos aprendido, Pai, por este objetivo nós de ter uma vida consagrada, uma vida reservada, uma vida cada dia, Pai, que nós possamos melhorar. Senhor, sabemos que muitas das vezes a adversidade bate no corações de muitos, ó Pai. Muitas das vezes alguém perde até a esperança. Muitas das vezes alguém perde até o ânimo, Pai, de prosseguir esta jornada. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus que tem chamado. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a sua palavra mesmo diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
E eu creio que nesta manhã, Pai, por aqueles que estão assistindo neste momento, ou vão assistir à tarde, ou à noite, ou nos seus aposentos, no seu trabalho, mas que ele possa, Pai, sentir um renovo espiritual de uma maneira grandiosa, em saber que no meio deste mundo perverso que nós estamos vivendo, esse mundo de injustiça, mas nós não estamos sozinhos. As tuas mãos poderosas estão sobre a vida de cada um de nós e cremos, ó Pai, que o Senhor está nos abençoando e o Senhor há de nos sustentar até aquela bem-aventurada esperança que é a promessa que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Pai querido, nos concede a tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a você que esteve conosco e volte no próximo domingo, onde estaremos aqui já no outro trimestre, né? Você é o nosso convidado para participar conosco e também venha nos visitar. Quero dizer que aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Templo Sede, aqui embaixo do Guandu Espírito Santo, estão com as portas abertas para que você esteja aqui nos visitando ou quem sabe também está conosco aqui também, juntamente aprendendo a boa palavra de Deus. E que Deus te abençoe grandemente e que todos ficam na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.